Olá, amados e amadas originautas! Estamos de volta com o nosso programa Originou, que conversa com produtores, produtoras, cineastas, elenco, enfim, todos aqueles que amam contar histórias através do audiovisual. E hoje a gente vai conversar com Túlio de Mello, que produziu o documentário Zé Onça, Relatos de uma Memória, um curta-metragem que conta a história de um pescador que hoje vive em Palmas, capital do Tocantins, e que tem uma linda história, muito bonita de ser contada, e a gente vai conversar com ele, Túlio de Mello. Lembrando que logo depois dessa conversa, o filme será rodado na nossa plataforma. Bem, Túlio de Mello, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, gostamos muito da sua obra, e a gente veio aqui conversar um pouco contigo a respeito dela. Tudo bem? Olá, tudo bem? Valeu, obrigado. Valeu de nada. Então, como foi essa experiência? Como foi que vocês resolveram contar a história do Zé Onça? Que personagem é esse? Como vocês descobriram ele? O personagem Zé Onça, ele já é um personagem conhecido de todos nós aqui da cidade de Palmas. Ele é pescador associado à colônia dos pescadores aqui de Palmas. E a ideia de documentar a história do Zé Onça surgiu ali a partir de uma pesquisa que era de documentar histórias de personagens tipicamente representantes daqui do estado do Tocantins. Então, a partir daí, a gente foi procurar um personagem que pudesse representar essa cultura e foi a partir de então que a gente foi atrás desse personagem bem intrigante que vale muito a pena ver a história do personagem Zé Onça. Sim, a gente acompanhou o documentário, né? E a gente ficou muito encantado com a história dele, porque ele mesmo já tem muitas histórias. Ele é mais um daqueles personagens que tem no Brasil, né? Que a gente gosta de conhecer, aquela uma história que a gente gosta de saber que existe, de ver. Ele, pra gente, passou aqui uma história de uma pessoa muito encantadora, que teve seus desafios ao longo da vida, né? E que a gente pôde conhecer. E, aliás, esse é um dos objetivos da nossa plataforma Originou, poder trazer todas essas histórias que, da mesma forma como tem o Zé Onça, existem outros tantos personagens por aí que certamente vai ser muito legal da gente poder conhecer. E aí, como foram essas gravações com ele, que eu imagino que deve ter sido uma coisa bem divertida de fazer, que realmente ele passa uma pessoa muito encantadora. Sim, sim, foi bem interessante gravar com ele. Foi interessante e, ao mesmo tempo, foi bem desafiador. Desafiador porque a gente gravou esse documentário ali no pico da pandemia, então a gente teve todo aquele desafio de captar as imagens com todas aquelas questões ali dos protocolos de segurança e tal. Esse foi um grande desafio, mas tirando isso, foi encantador, foi muito interessante, e o objetivo do documentário era exatamente isso, era documentar a história de um personagem que ele era tipicamente representante daqui da nossa região, da região aqui de Palmas do Tocantins, do antigo norte goiano, e documentar histórias que normalmente elas não seriam contadas em um outro contexto. Então foi bem interessante, foi tirando ali as dificuldades, os problemas ali da pandemia, que a gente teve que ter todo o cuidado com todos os protocolos de segurança, mas tirando todas essas questões, foram dias de gravação que encantou toda a equipe, toda a produção, e que foi sempre ali motivo de muita satisfação para todos nós. Eu imagino. E esse é um ponto sempre que a gente também gosta de falar, abordar, que é essa questão desses desafios, né? Agora a pandemia, então, esses desafios se intensificaram para quem, de repente, tem uma dificuldade orçamentária ali, dificuldade de você conseguir. De repente você tem uma ideia muito maior para fazer e aí tem que fazer várias adaptações para você conseguir rodar. Como foi esse desafio e teve a participação da Prefeitura de Palmas? Porque as imagens são lindas da cidade também, tem umas imagens muito bonitas ali. Sim, o nosso desafio maior foi justamente essa questão. Sim, nós tivemos ali o apoio da Prefeitura de Palmas, o apoio da Fundação Cultural de Palmas. Esse documentário ele foi rodado ali com
apoio a partir do edital aprovado pela Lei Aldir Blanc, e esse foi um dos maiores desafios nossos, porque quando o projeto foi aprovado, da Aldir Blanc estipularam datas, e essas datas elas estavam ali no meio da pandemia, então a gente teve readaptar um monte de coisa, a gente teve que diminuir a equipe, a nossa equipe foi uma equipe relativamente muito pequena, justamente por conta dessa questão da pandemia. E Palmas, como vocês puderam ver, Palmas é uma cidade que ela é banhada pelo Rio Tocantins, que é o Lago de Palmas gigantesco, com cenários muito lindos, muito ricos, mas como a gente foi gravar ali no pico da pandemia, todas as entradas, por exemplo, todas as entradas das praias e entradas do lago estavam todas bloqueadas. Então a gente teve que pedir um apoio do Naturatins, que é um órgão regulador daqui do lago, um apoio da Marinha. Então a gente teve que ter um apoio de muita gente, a gente contou com muita gente que colaborou com esse projeto, mas ao mesmo tempo foi muito desafiador pela questão do tempo que foi estipulado a partir do edital da Lei Aldir Blanc. Mas foi desafiador e valeu muito a pena. Ah, não, valeu muito a pena. Ficou muito bonito, muito bem feito. Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente gostou muito desse trabalho. O resultado ficou muito bonito, tanto pela história como pela fotografia também do documentário. Muito bem rodado mesmo. Parabéns para vocês. E são histórias assim como eu te falei. A gente gosta de conhecer essas histórias, para a gente ir conectando os vários Brasis, de repente, que existem, né, que são importantes de serem contados, de serem trazidos para as pessoas conhecerem. Vocês, depois disso, como é que foi para vocês a experiência, de repente, humana, ou até a experiência mesmo profissional, depois que vocês terminaram o filme, concluímos, assim, o que ficou para vocês de experiência disso tudo? Sinceramente, meio que tirou assim um peso das costas, porque a gente pegou uma responsabilidade muito grande ali. Eu acho que mais foi a questão do desafio da pandemia mesmo. A gente teve um cuidado ali muito grande de estar testando a equipe, de reduzir a equipe ao máximo, e além de tudo, a gente estava preocupado ali de tentar fazer ao máximo um trabalho bem feito, porque a história de Zé Onça é uma história muito intrigante, e o projeto de início era um projeto de curta-metragem, mas sinceramente daria para ser um filme de longa-metragem, porque são muitos relatos, são muitas memórias muito interessantes que valia muito a pena documentar. Histórias, por exemplo, que não entram no filme, mas é uma história muito intrigante que esse personagem, o personagem Zé Onça, um personagem daqui da região do antigo norte goiano, antes da separação ali do estado do Tocantins com o estado de Goiás, e ele relata que ele foi fazer uma viagem ali da cidade daqui do atual estado do Tocantins para a cidade de Goiânia, que demorou cerca de 20 dias. Ou seja, se essas histórias não fossem documentadas, dificilmente as pessoas saberiam dessas histórias. Dificilmente alguém vai, por exemplo, escrever um livro para contar o relato desses populares, por exemplo. Então foi uma satisfação muito grande mesmo, documentar a história do Zé Onça e ainda por cima fazer uma brincadeirazinha ali com relação ao sobrenome. O personagem, o nome dele é José Soares, e a gente tentou ali colocar deixar um pouco um ar ficcional ali com relação ao sobrenome que é dado para ele, Zé Onça. Mas vem cá, por que Zé Onça? E aí foi muito interessante, foi uma satisfação muito grande minha e de toda a equipe rodar esse filme. E uma das questões que a gente se preocupou muito e teve bastante cuidado foi a questão ali da fotografia do filme, por conta do cenário daqui de Palmas, que é muito rico.
Sim. Ainda teve um efeito 3D em fotografia também, ficou muito bacana. De quem foi essa ideia de fazer aquele efeito ali 3D, aquela arte 3D? Ah, então, isso foi da equipe, isso de início não estava nem no roteiro inicial. A gente foi dando espaço e deixou as ideias fluir. E ao longo das gravações, o personagem dizia que tipo, ele nunca viu a mãe dele nem por fotografia, nem por nada. Então, ao longo das nossas pesquisas, a gente encontrou aqui nesse cartaz aqui, por exemplo, a gente encontrou uma foto-pintura. E aí a gente trabalhou bastante nessa foto-pintura, tanto é que o personagem viu o semblante, a visão da mãe dele a primeira vez quando ele assistiu o documentário. E aí veio a ideia, gente, seria muito interessante se a gente utilizasse algum recurso de animação ali para tentar dar vida ali nos relatos e nas memórias do personagem. São algo, movimentos reais? Não são reais, mas foram um artifício e uma coisa que a gente... É um trabalho artístico mesmo ali, né? Envolve um pouco de... A ideia era justamente essa, era tentar resgatar uma memória para o personagem, era tentar resgatar, além de documentar a história do personagem Zé Onça, a ideia era resgatar uma memória que tipo ele nunca teve a experiência. Então a ideia da animação foi justamente essa. E foi eu confesso que eu fiquei um pouco com medo ali da reação do personagem, mas foi muito positivo. Foi muito positivo. Eu tenho certeza que ele gostou muito, que agora toda a memória dele está registrada, vai poder ser contada agora em vídeo também, audiovisual, de forma muito bem contada, e realmente fica uma sensação assim de que pode ter essa história pode ser contada em outras oportunidades, pode ser ampliada, de repente, uma série, a gente vai ficar sempre nessa expectativa. E se quiser contar com a gente para poder exibir, o dia que vocês quiserem, de repente, continuar essa história, ou trazer os arquivos que vocês têm para ampliar depois, né, contar um pouco mais, que é uma história realmente muito bacana de ser contada, nossa plataforma estará aqui. Muito obrigado, Túlio de Mello, a gente agradece muito a você por você ter feito essa obra e ter se inscrito aqui para produzir, para divulgar essa obra aqui com a gente, para poder exibir pela Originou. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço a todos vocês aí da Originou pela oportunidade de exibir o documentário e é um prazer estar aqui com todos vocês. Valeu, Túlio, muito obrigado. É isso, pessoal, assim a gente encerra a nossa conversa aqui com Túlio de Mello. Eu espero que vocês curtam bastante esse documentário Zé Onça, Relatos de uma Memória. Originou, sua nova paixão nacional chegou. Boa sessão!